Então, o que é que vocês conhecem do jogador e se é um alvo que vale a pena para as necessidades do Bahia? Elton. Na temporada passada eu fiz só um jogo do Hull City, né? Foi o Hull City Fulham pela Copa da Inglaterra e eu não lembro do Estupiñán. Mas eu lembro ele em Portugal. Fiz jogo dele em Portugal, que eu acho que aí foi um momento talvez um pouco melhor, né? No Vitória de Guimarães, onde ele até fez menos gols do que no Hull City, mas jogou mais. Mas, assim, é o que a gente conversava antes, né, Darina? Muitas vezes a gente, por não acompanhar o jogador, e é normal, né? São tantas competições, ele estava jogando a segunda divisão da Inglaterra e depois foi para a França e só teve um jogo, né, no campeonato francês, tem jogado outras competições. É natural que você não acompanhe de perto e vá se debruçar depois no que esse jogador estava fazendo ou está fazendo na sua carreira, né? Diferente do Arias, por exemplo, que tem uma janela maior, tem um recorte maior, então você conseguiu ver o Santiago Arias mais vezes, né? A gente consegue ver o Chaves na temporada passada mais vezes, foi um time que conseguiu chegar à atitude sul-americana, um time que estava sempre disputando competições continentais, estavam próximos dos nossos olhos. No caso do Estupiñán, confesso a você que não estava acompanhando recentemente como estava jogando o Estupiñán, até porque ele não era titular, até brinquei com você, o Estupiñán bom, o Bahia não vai trazer, que é o do Brighton, que inclusive não é nem atacante, né, é um jogador de meio campo, mas é um jogador que funciona mais como uma referência, acho que até mais que Everaldo. Everaldo deu uma entrevista interessante para a assessoria do Bahia falando sobre isso, né, que ele saía muito da área porque ele queria tocar mais na bola. E ele percebeu, e até uma cornetada de torcedor, né? Ele falou, fica mais próximo da área que você vai fazer mais gols. E ele acabou, até com o Rogério, ficando mais próximo da área, né? Saindo menos, porque ele tinha essa afobação, né, na concepção dele, de participar mais do jogo, de ir buscar a bola na intermediária, de sair um pouco mais para os lados do campo, e isso, entre aspas, prejudicava um pouco o desempenho dele e o coletivo também. Ele abria espaço para muita gente fazer gol e ele não fazia. Porque ele saía muito da área e os caras aproveitavam, atacavam o espaço. O Estupiñán não é esse jogador. O Cleiton acho que pode trazer com um pouco mais de detalhes, porque é um jogador que talvez funcione numa faixa de campo mais reduzida, jogue mais no corredor central. E a gente está olhando um Bahia que está sendo montado para ter um jogo posicional. De ter um Everton Ribeiro que não é um cara que vai ficar girando o campo inteiro. De você ter o Biel que parte da esquerda para dentro, mas uma diagonal curta. E você tem o Cauli, que é um cara do corredor central, mas que faz esses apoios laterais, né, pelos lados do campo. Então acho que é um jogador que viria nesse sentido. Perfeito. Cleiton Sampaio, o que você me conta de Oscar Estupiñán? Vamos lá. O Elton, ele destacou muito bem aí, né, que a principal fase do Estupiñán, de fato, foi assim no Vitória de Guimarães. Assim, as maiores referências também são de lá, mas o indicador do atleta, ele não muda a partir disso, né? Às vezes muda o desempenho aqui, ali, a forma como é utilizado em alguns contextos. E aí vamos tentar deixar bem claro para a galera um pouco do que é, né, a característica do Estupiñán. Eu considero o Estupiñán um jogador muito mais de último toque, sabe? Aquele jogador que está muito mais próximo ali. Se a gente for mapear os gols do Estupiñán, a maioria são dentro da área, antecipando o zagueiro e usando um toque para finalizar. Então já é um principal indicador do atleta, assim, um atleta que vai muito bem dentro da área, tá sempre ali tentando aproveitar os espaços. É um atacante que eu não considero ele um jogador lento, eu acho que ele tem velocidade para a posição e para aquilo que é o camisa 9. É um jogador que consegue ganhar muito esses duelos, assim, onde ele pode usar o desmarque curto ali para finalização. Tem um bom jogo aéreo, é um jogador que se destaca através do jogo aéreo, porém, todo jogador ele também tem fragilidades, né? Então, por exemplo, eu não considero o Estupiñán um jogador muito refinado tecnicamente, sabe? O primeiro toque dele, enfim. E aí, por que eu tô falando disso? Porque existe muito essa discussão da necessidade do 9 ter essa capacidade de construção, de ser esse apoio, né? De fazer pivô, desmarque de apoio, sair da referência ali para jogar.
Só que assim, a gente já percebeu que isso pode ser dosado com outros atletas também dentro do próprio elenco, né? Ano passado, a gente viu muito o Cauli fazendo esse papel, né, de ser esse homem para receber a bola um pouco mais de costas e ter essa facilidade para fazer o jogo andar. Eu acho que assim, falando questão de presença diária, eu acho que o Estupiñán entregaria muito. Também é um atleta que tem gol no repertório, isso é importante para um 9, né, obviamente, mas eu acho que se fosse definir as características principais assim para esperar do Estupiñán, seria isso, um jogador de presença diária, um jogador de desmarque curto ali para finalização dentro da área e um cara que vai muito bem no jogo aéreo. Perfeitamente. Quer comentar alguma coisa em cima da fala de Cleiton Eutola? O quê? Mandar só um abraço pro Cleiton, que se debruçou melhor, né, no Estupiñán. Eu acho que essa questão do jogador de um toque é aquele lance que a gente mostrou agora, né, do gol perdido por Cauli, mostra que o Rogério Ceni quer. Eu acho que eu acho que é o jogo, inclusive, mais utilizado por ele, que se você dá mais de um toque na bola, a marcação vai encurtar, você vai enfrentar adversários mais qualificados na Copa do Nordeste, e você tem um centroavante que consiga fazer primeiro essa leitura prévia do espaço, né? Porque ele vai ser acionado ou pelos dois jogadores de lado ou por quem vem de trás. Então ele vai fazer a leitura do espaço e já vai decidir o que fazer antes da bola chegar, né? E eu acho que um centroavante assim também é importante, porque a gente está falando, o Cleiton falou do Cauli, né? Que é jogador que muitas vezes faz essa função ali de um atacante mais central. A gente está falando de um time que já tem um volume de produção ofensiva muito grande, né? É um time que está o tempo todo no campo de ataque, é o que o Rogério Ceni quer. Mas toda vez que a gente ouve um jogador falar, e isso é desde a temporada passada, falta a gente ter um melhor acabamento da jogada, falta a gente finalizar melhor, falta a gente ter uma concentração para fazer o gol. Não é nunca o último, a gente tem que acertar o último passe, a gente tem que acertar para a bola chegar na área. É sempre o último toque, né? Que é justamente a finalização. O Ademir foi criticado por isso no jogo contra o América, e criticado e ofendido também. O Everaldo, que é o jogador que foi artilheiro da equipe da temporada em participações em gols, em finalizações, também é criticado por isso, que a bola chega o tempo todo. A questão é justamente a definição, que o Cauli não tem e precisa melhorar. Que como você falou, né, Darino? Você falou comigo ontem, né? Eu falei, o Cauli ainda continua perdendo muitos gols. Você falou, se ele fizesse tantos gols, ele estaria no Manchester City, não no Bahia, né? Algum defeito ele tem que ter. Mas eu acho que é a procura de alguém que consiga transformar esse volume, essa produção em gol, né? O Bahia fez 5 contra o Jacobina, mas não vai fazer... Fez 5 contra o Corinthians também, mas não vai fazer 5 o tempo todo. Mas quanto mais próximo você tiver do gol, mais chances você tem de finalizar. E se você tem alguém que tem essa capacidade de transformar finalização em gol, tem um percentual de aproveitamento grande, como o Atlético Paranaense foi atrás do Mastriani, como o Vasco achou o Verratti, né, como o Palmeiras está encontrando no Flaco Lopes nesse início de temporada, talvez uma alternativa que já estava dentro do elenco e que com adaptação, um jogador jovem ele vai funcionar bem, como o Ené Valencia funcionou no Internacional durante boa parte da temporada passada, sem contar o Luiz Soares, sem contar o Cano, né, sem contar jogadores dessa forma. O Bahia vai buscar o seu, tá buscando o seu. Talvez seja o Everaldo, a gente não sabe. O recorte já é grande para a gente achar que será o Everaldo, que eu acho que é um jogador útil. Ele mostrou, ele foi um Robigol emulado ontem, né, naquele gol do Everton Ribeiro, né? Emulado com sérias limitações orçamentárias, por favor. Viu? Sim. Não use exatamente o nome de Robigol em vão. Eu falei emulado, eu não disse que era o Robigol reencarnado, né? Obrigado. Mas o 9 saindo da área ali, como ponta, fazendo cruzamento para um meia, um segundo atacante entrar e fazer o gol, né? Mas não é um jogador que, se fosse, o Bahia não estaria procurando outro, né? Mas eu acho que volto a repetir, é uma sinalização de que o Bahia
precisa... Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Se inscreve também. Perfeito. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Bora, Bruninho! Só você.